Na sua infância, o futebol ocupou grande parte dos seus dias, mesmo quando morou na Holanda. Mas foi no hipismo que encontrou seu primeiro grande desafio. Disciplina, precisão e a convivência rotineira com as derrotas moldaram sua mentalidade competitiva. Conquistou títulos expressivos, como de campeão do GP Indoor Juvenil, campeão paulista juvenil e um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Júnior. E almejou uma carreira profissional, mas as escolhas da vida o levaram para outro caminho. Foi estudar business na Boston University, mas depois do primeiro ano ficou tentado a retornar ao Brasil, onde concluiu o curso na PUC. Ainda muito jovem, foi atraído pelo fascínio dos negócios. O primeiro empreendimento surgiu quase como uma brincadeira adolescente, mas já trazia indícios de um espírito inquieto e de um olhar aguçado para oportunidades. Criou uma empresa que vendia shots de gelatina com vodka, sucesso nas baladas por alguns anos. Depois passou pelo trading de commodities e por um banco de investimentos, mas seu verdadeiro teste veio aos 23 anos, quando fundou, ao lado de um amigo de infância, uma empresa de entregas de bicicleta. Durante 8 anos, a Ecolivery Courieiros foi a sua escola, ensinando-o sobre liderança, resiliência e os desafios de transformar uma ideia inovadora em um negócio sustentável. O trabalho tomou espaço do esporte e ele se viu estressado, sobrecarregado, longe da energia que sempre o movia. Decidiu então se reconectar e começou a correr. Sem muito treino, participou da sua primeira maratona, que apesar de não ter sido uma boa experiência, foi um passo importante para um novo capítulo em sua vida. A convite de um primo, decidiu desafiar-se no triatlon e logo descobriu sua aptidão para as provas de longa distância. Mergulhou de cabeça na modalidade. Após vender sua empresa para um gigante do varejo, investiu em diferentes setores, aprimorou seu conhecimento e, com o desejo de criar algo que unisse sua paixão pelo triatlon e sua visão empreendedora, vislumbrou a oportunidade no segmento esportivo de lançar uma própria marca de suplementos. A ideia era criar uma marca que não existia no mercado esportivo de endurance, voltada para a alta performance esportiva e com excelência em seus produtos. Em 2021, lançou oficialmente a Z2, cujo primeiro produto foi um gel de carboidrato. O objetivo era simples, mas ambicioso: desenvolver os melhores produtos de performance e endurance para que atletas de diferentes níveis pudessem alcançar o seu máximo potencial. A marca cresceu rapidamente, expandindo sua linha de produtos e construindo uma forte comunidade de apaixonados pelo esporte. Paralelamente, sua evolução como atleta também avançava. Com alguns pódios em provas de meia e longa distância, a busca pela superação se intensificou. Competiu em algumas provas de Ironman, conquistou um terceiro lugar em sua categoria no Ironman da Flórida, com o tempo de 8 horas e 41, além de ter participado do Mundial do Havaí em 2 ocasiões, onde se colocou à prova com os melhores do mundo. Mas não se trata apenas de resultados, ele quer mais. Ele acredita que as pessoas não devem ter limites e que barreiras não devem ser impostas. Ele quer contribuir para que cada pessoa possa alcançar o seu potencial infinito. Seu time de embaixadores é responsável por comunicar isso. Atletas profissionais e olímpicos do porte do ciclista Henrique Avancini, os triatletas Reinaldo Colucci e Vitória Lopes e o judoca William Lima, entre tantos outros. Ele também criou um clube de corrida que é um sucesso, vende roupas e acessórios e recentemente levou sua empresa ao mercado mais competitivo do mundo, os Estados Unidos, reafirmando sua coragem e espírito empreendedor. Conosco aqui hoje o empreendedor formado em administração com pós-graduação em marketing, agronomia e mestrado na Link School of Business, torcedor do Santos, triatleta, podcaster e visionário cuja trajetória mistura negócios, esporte e a busca por criar algo que o desafie, ao mesmo tempo em que tenha um propósito maior. É coautor do livro Pedalando a Gente Chega Lá, um homem de família que produz cachaça, cultiva café e cria cavalos, investidor e apaixonado pela vida ao ar livre, assim como o lema da sua empresa, a Z2 Foods, está sempre perseguindo seus objetivos, trabalhando duro com respeito, otimismo e amor. O paulistano Vitor Navarro Castelo Branco. Seja muito bem-vindo, Vitor. Caraca, que chique ouvir você falar assim. Acabou o podcast, obrigado, porra, tchau, até amanhã. Que orgulho. Orgulho de estar aqui com você, pô. Eu escuto você desde que comecei no esporte. Acho que é assim que a gente vai aprendendo mais sobre o esporte de longa, de endurance, você já cai na endorfina. Um baita orgulho estar aqui com você hoje, poder contar um pouquinho dessas aventuras aí. E obrigado pela introdução. Muito chique. Cara, obrigado você, é um prazer ter você aqui. Você tem 36 ou você fez 37 agora há pouco? Fiz 36 agora há pouco. Fez 36. Fiz 36. Dá a impressão que você viveu muito mais do que esses 36 anos, cara, com uma história dessa? Dá, especialmente acho que dos
na época que você começa a empreender, acho que o negócio acelera muito. E aí tem filho também, aí putz, tudo passa no piscar de olhos. Lembro do nascimento da minha primeira filha, ela já tá enorme já, então as coisas passam muito rápido. Uma aventura atrás da outra e perrengue atrás do outro também, que você vai sobrevivendo, quando você vai ver já passou 10 anos. Aliás, você tá casado há um tempão também, né? Há 10. Fiz 10 anos de casado ano passado. Legal, A gente casou, parabéns. ela saindo da faculdade. Legal. Eu vi no teu livro, né? Aliás, aqui eu pedalando a gente chega lá. Eu comprei rapidinho, facinho na Amazon. Quem quiser, eu vou colocar o link no post do episódio de hoje. Bem legal o livro, assim, Bem simples. É fácil de ler e interessante, né? Assim, muita coisa eu já tinha ouvido você falar em alguns outros podcasts, mas você conheceu a Patrícia no Ajudar é Fácil, ou ela já era sua namorada e vocês trabalharam juntos nessa outra iniciativa que eu acabei não mencionando Sim. aqui? Cheio dessas coisas, né? Eu vou achando uma coisa muito legal, eu falo, preciso criar algum movimento sustentável para isso aqui virar perpétuo na minha vida. Eu já namorava a Patrícia, conheci ela totalmente por acaso, a gente não estudou junto, não tinha nem amigo em comum, mas ela foi na casa de um amigo que era irmão de uma amiga dela, e eu conhecia o irmão mais novo, o irmão mais velho. Sem querer, eu passei nessa festa que era na casa dele, conheci ela. E aí a gente começou a namorar super rápido. Depois de dois meses a gente se conheceu, a gente começou a namorar. E Ajudar é Fácil, a gente fazia parte de um movimento católico que ajudava asilos. E aí a gente tinha um monte de amigos que a gente levava lá meio que para fazer visita, né? A gente a gente acabava que não ajudava financeiramente, mas era mais com o tempo mesmo. A gente passava um tempo lá com os idosos que eram meio que ou a família tinha abandonado ou ele já não tinha mais família. E a gente fazia visitas semanais e aí a gente começou a montar um grupo maior que a gente daí levava para outros tipos de voluntariado. Aí voluntariado com criança, voluntariado com deficiente, diversas organizações que a gente conhecia. E a gente criou um negócio que chamava Ajudar é Fácil, que era basicamente uma rede ali que as pessoas podiam se inscrever para ajudar em diferentes organizações que tinham uma necessidade de voluntariado. Eu e ela. E aí também tinha minha irmã, enfim, algumas pessoas mais envolvidas. Que legal. Eu achei curioso, já são mais de 400 convidados e muitas vezes eu peço para o convidado me mandar, né, uma mini bio, enfim, um currículo e tal. E muitos mandam, exceto quando as pessoas são muito notórias, né? Eu peço porque me ajuda na minha pesquisa. Mas você foi o primeiro e o único até hoje que na sua mini bio, que você mandou realmente bem resumida, você disse que você era católico. E depois eu vim descobrir dessa tua ligação e tal, já através do Ajudar é Fácil. Eu vou querer falar um pouco disso aqui mais pra frente. Mas, cara, acho que você sabe disso, né? Você tomou a cena aí da suplementação para os esportes de endurance de arroubo, né? Porque, cara, assim, eu tenho alguns contatos no mercado, todos elogiam a Z2, o posicionamento da Z2 principalmente. E em poucos anos você está aí já, eu não sei exatamente qual é o tamanho que você tem, mas, cara, você cresceu bastante, né? E entendendo um pouco sua história, depois que eu li o livro, que eu tava com um pouco de dúvidas, né, em algumas coisas. Eu falei, pô, quem que é esse cara, né, que tá chegando aí e tal, né, cara? E de repente, eu já tô aqui há muitos anos, né, cara? A gente vê pessoas que vêm e vão, iniciativas e tal, importadores que trazem produtos super top lá de fora e tal, e o negócio não vinga, né? E, cara, o teu negócio, eu acho que já pode dizer que já vingou e você tem planos. E eu falei, meu, quem é esse cara? E aí dá para entender, ainda mais lendo o livro, ouvindo um pouco mais a tua história quando você conta, dando uma pesquisada na internet, dá para ver que, cara, você chegou com uma base muito boa, né? Você não veio do tipo, eu sou um triatleta, curti, cara. Eu vou raspar as pernas e montar uma empresa de gel, né? Aí eu tinha apanhado bastante. Exato. Não, e você tem essa veia, né? A empresa de shots de gelatina com vodka, que eu nem sabia que existia isso, é a Gelato? Chamava Jello Shots Brasil. Ah, Jello Shots, tá. Eu vi Brasil. algumas informações na internet, mas pouquíssimos, cara. O que era? Um negocinho que você põe na água? O que é, cara? Era assim, eu e mais 5 amigos de colégio, a gente descobriu, né, que se você fizesse uma mistura de vodka com gelatina, você não sentia tanto gosto na hora do shot,
e você só ia ficar bêbado na hora que você chegasse na balada, na festa. Então pra gente era ótimo, porque a gente fazia o skate ali, não ficava tão bêbado, chegava na balada, não precisava gastar dinheiro com bebida. E aí, conforme a gente foi fazendo mais vezes, eu fui me aprimorando e eu fui montando umas engenhocas que porque né, eu tinha que fazer tudo numa jarra, assim, despejar em copinho de cafezinho, assim, e aí levava numa caixa de pizza 100 shots pra galera. Aí eu comecei a pegar como se fosse um dosador de... Ele era um dosador de laboratório, assim, que você encostava no potinho de café, ele despejava exatamente os 60 mililitros que eu queria. Uhum. E aí fui fazendo uma produção em massa ali, eu e os meninos, e isso foi até o começo da faculdade, assim. Foi acho que dos 17 ou dos 18 até os 20, a gente fazia isso. E aí não era uma empresa muito formal, né? Então, putz, estamos querendo fazer mais, aí vamos fazer uma festa, aí vamos fazer não sei o quê, a gente fazia mais. Acabava também que a gente consumia muito da produção própria, então não era um sucesso, assim. Mas foi o meu primeiro aprendizado a entender um pouco o sócio, porque a gente tentou regularizar, ver qual que seria a compra, né? Como que a gente faria a compra de vodka, gelatina, como que a gente ia regularizar o produto na Anvisa. Aí, obviamente, como era 5 amigos, você imagina que cada um queria fazer uma coisa e o negócio desandou. Mas foi meu primeiro entender, putz, dá pra... Com marketing, fiz umas ativações, o negócio começou a pegar. Aí comecei a entender um pouco do mundo. Que legal, né, cara? Que legal. E o teu pai tem um histórico enorme no mercado financeiro e você não foi para... Você até passou, mas você não quis seguir essa trajetória. Sim. Que muitas vezes acaba sendo uma coisa, sei lá, meio natural, meio... Sim, eu e meu irmão, né? Eu e meu irmão, minhas irmãs acho que menos, mas passaram também. Mas como a gente, né? Meu pai, ele nunca trouxe o trabalho para dentro de casa. Então, a gente nunca soube muito bem, assim, como que era essa vida de mercado financeiro. A gente sabia que custava muito do tempo dele. Pro meu pai, a gente passou... eu conto essa história porque a gente passou a infância meio que ele viajando. Ele trabalhava no JP Morgan e era muita coisa internacional. E eu entendia de pequeno que a gravata dele era o negócio que fazia ele trabalhar. Então, uma vez ele chega de viagem, eu cortei todas as gravatas, fiz xixi nas gravatas dele. Falei, pai, você não precisa mais ir. Tá resolvido. Mas a gente nunca... ele nunca trouxe o trabalho, assim, então a gente nunca muito soube o que era, né? Quando ele foi ficando mais velho, ele foi explicando um pouco mais, mas não era uma coisa assim, putz, eu frequentava o trabalho do meu pai. Uhum. Então eu sempre tive curiosidade, assim como todos os meus irmãos, né? Porque meu pai no mercado financeiro, especialmente nessa parte de infraestrutura, era meio que uma lenda ali, né? Na Faria Lima. Então a gente todo mundo provou um pouquinho ali. Eu fui na parte mais de boutique, de M&A, trabalhei numa boutique que chamava G5, e o meu irmão trabalhou no Itaú BBA. Também já está empreendendo, está com uma marca de roupa de tênis agora empreendendo. E eu daí já saí também cedo, saí com 22, 23, já fui me aventurar aí para valer na Correios. Legal. E por que eu falei isso? Eu falei, cara, ainda bem que deu certo, né, o nosso encontro por um tris, mas eu falei, cara, ele vai chegar aqui, né, com uma moça aí de RP, vai chegar aqui com, sei lá, um assessor, um cara que vai ficar aqui ouvindo, ver se ele vai falar tudo certinho, parou seu Cybertruck azul Z2 ali na garagem com um REC na caçamba. Não aguento isso aí, cara. E pior que assim, no mundo na época da Correios, né, porque esse mundo de empreendedor e de startup, teve um boom ali em 2014, 15, que foi quando a gente estava começou em 2012. E tinha muito esse empreendedor de palco, né? Que precisava aparecer para ser, e aí captava, meio que sem saber para onde botava o dinheiro. Exato. E o legal era captar dinheiro. E aí eu ficava morrendo de medo. Mas esse dinheiro é de alguém, cara. Exato, preciso devolver esse dinheiro alguma hora, né? Parece que o dinheiro Exatamente. não tem dono, mas eu né? entrei nessa também. Então a gente captou, fez Series A, Series não sei o que lá. E isso me dava desespero, assim. Tanto que quando foi para pensar em montar outra empresa, depois que eu vendi a Correios, isso era uma das coisas que mais me tirava o sono. Né? Cara, não é que é ter chefe, mas é ter alguém com quem eu devo... eu tenho uma responsabilidade com o dinheiro daquele cara, assim. Então, você tem que dar uma satisfação, tem né, que cara? dar uma o dinheiro satisfação, não é seu. Exatamente. E é diferente um pouco de banco, que é uma relação mais profissional ali, né? Quando a pessoa investe em você e no teu business ali, ela investe muito mais em você do que no business. Então, putz, era uma coisa... E no business plan, aí, putz, você não bateu o faturamento que você falou que você ia bater, então acelera o faturamento e esquece aqui a parte de lucro. E aí, aquilo que a gente estava comentando, o cara da Review, né? Putz, aí vai acabando dinheiro, né? E você vai ficando naquele desespero, preciso pagar os caras aqui. Então,
Isso era uma das coisas que me tirava o sono e que tem muito nesse mundo, que é o cara que dirige o Tesla azul, que não sei o que lá, não fazendo esse Pareto, mas acabei de voltar de Boulder, a gente foi visitar o dono do The Feed lá, que é super simpático, um cara que chama Matt Johnson. Foi super hospitaleiro com a gente e tal, mas ele dirige um Tesla e ele fez esse trajeto pra gente, foi mostrar a gente o galpão deles lá de distribuição, que é 58 robôs e não sei o quê. Uau! Então, quando o dinheiro é muito, eu acho que você tem um pouco do deslumbramento do empreendedor de chutar a bola muito para frente, né? Eu acho que tem um equilíbrio aí no meio do caminho, do cara que quer fazer um negócio grandioso, especialmente com tecnologia, precisa queimar caixa. Mas, putz, eu valorizo muito o cara que sabe fazer dinheiro. O cara que sabe comprar um negocinho assim e vender por um negocinho C. Mas consegue criar um valor ali no meio do caminho e não fica, putz, depois eu vejo como eu faço dinheiro. Já que eu captei aqui um checão, eu vou primeiro construir aqui um produto maravilhoso, então não sei o que você não sabe nem se ninguém vai comprar. E aí conta a história, vai lá no palco, fala, putz, você quer empreender, ser rico igual a eu, tal, não sei o quê. E eu não caio mais nessa. São muitos anos aí. Ô Vitor, vocês têm um post no seu Instagram, vocês no palco do Shark Tank, né? Aí depois eu li aqui no livro. E, na verdade, você até disse em alguma entrevista que vocês nem queriam tanto captar lá, né? Já que você está falando de palco e de captar. Vocês queriam ter uma divulgação. E, de fato, foi uma divulgação que deu um retorno, né? Desdobramentos tanto comerciais quanto de contatos, networking e tudo mais. Acabou que ninguém ali acabou investindo em vocês, mas no livro você disse que tiveram conversas depois, né? Especialmente com a Cristiane e com o Shiba ali depois, mas, cara... Vocês saíram pedalando, né? Legal, vocês chegaram pedalando e saíram pedalando ali naquele palquinho do Shark Tank. O que passava? O que você lembra que passava na tua cabeça ali, ainda suando naquele palco? Que por mais que vocês não quisessem necessariamente dependessem daquele investimento, vocês estavam num programa que é o programa para quem é empreendedor e para quem é investidor, né? Para quem está enxergando. Sim. Eu digo que a minha época na Coelheiros ela foi muito mais pautada em oportunidades do que direcionamento e propósito. Eu fazia as coisas assim, 100% pensando nelas, assim. Era uma época que eu raramente dizia não para as oportunidades que apareciam. E eu entendia ali no Shark Tank que era um momento da gente crescer, porque a gente ia ter que se expor, ia passar vergonha ou não. A gente já tinha captado o nosso primeiro round e a conexão veio até para uma das pessoas que investiu para, putz, eles estão precisando de empreendedor para falar lá, vocês são os caras que falam direitinho, vai lá falar. E eu sempre eu peguei as oportunidades que eu entendia que me fariam crescer e para me expor. Por mais que às vezes eu não me sentisse preparado ou que me sentisse com medo, eu ia. Às vezes não dava certo e às vezes eu aprendi e crescia com aquilo. E eu tenho certeza que ele foi um dos momentos também que eu aprendi ali a me portar na frente da TV, de gente que tinha muito mais sucesso que eu, que tinha muito mais conhecimento do que eu. Entender como que os caras faziam a pergunta. Às vezes os caras estavam completamente desinteressados, como que eu... né? Então, foi uma baita escola, cara. Coelheiros, por mais que em termos práticos, assim, podia ter sido uma coisa muito diferente, dado muito mais dinheiro... podia ter sido um empreendimento de mais sucesso. Eu entendo que se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou hoje pelo tanto de coisa que eu vivi lá. Então, por mais que não tenha sido, que nem eu falei, pensado, né, foi muito mais uma oportunidade com um amigo que eu tinha, com um grupo de amigos que eu tinha, e a gente foi literal pedalando, a gente foi descobrindo, né, nessa época, por exemplo, a gente saiu de lá e a gente teve um contato com o Shiba que tinha, acho que umas, sei lá, 50, 100 lojas de China Box, entre outras. E a gente estava começando o nosso braço de delivery para os entregadores. Não tinha essa coisa de iFood, Rappi, que o entregador era MEI e tal. A gente tinha que contratar o cara CLT e alocar ele nos restaurantes. E a gente bombou daí de restaurante. E era uma coisa super difícil, porque assim, a gente até tinha um contrato fixo, sei lá, com uma marca de restaurante X que pagava 50 mil reais por mês pra gente ter os entregadores lá. E aí a gente fazia contar. Bom, então são, sei lá, 20 entregadores, ou 40 entregadores que a gente precisa deixar lá. Só que você faz a conta meio que em cima da linha ali, falando, bom, são 5 para cada restaurante que eu preciso deixar,
E é isso. O contingente ali eu cubro com o que eu já tenho dentro da empresa. Então, sei lá, se eu tinha 400 entregadores, eu ia colocar 50 lá e ia me resolver. Só que no fim de semana quase ninguém aparecia, quando chovia, fazia. Quem aparecia para fazer as entregas era eu e meu sócio. Então a gente chegava lá à noite, chovendo, no 50s, no China Box, e aí eu lá fazendo entrega na chuva, chegava e encontrava amigo meu, eu fazendo entrega. Ele, puta, cara, você fez... Seu pai pagou a escola, pagou não sei o quê, e você tá fazendo entrega na chuva, sujo, fedido. Então era, assim, era um teste de caráter ali pra ver o quanto eu queria aquilo mesmo e obviamente, depois desenvolvendo, né? Putz, o braço de delivery acabou até que a gente desligou depois. A empresa foi girar mesmo quando a gente encontrou o e-commerce, com a Netshoes. Aí o negócio cresceu bastante. Eu tenho a impressão, e você falando aqui agora eu não tinha parado para pensar, mas era uma época também muito diferente do que é hoje, né? E vocês pegaram talvez essa transição. Hoje o delivery acho que é muito forte, Muito, né? Depois da pandemia principalmente, mas o e-commerce, que hoje é muito mais forte do que era, mas o e-commerce é uma coisa assim, que é garantida, né, cara? Porque muito mais players e players enormes, não à toa que vocês foram comprados por quem vocês foram. Mas, cara... vamos lá, eu tô com uma curiosidade aqui, cara, pra te perguntar. O que teu pai acha disso tudo? Assim, ele vendo você nesse sucesso, né? Em algum lugar você falou também que agora o teu pai acho que tem 66, alguma coisa assim. Ele também saiu lá do fundo e tá tentando empreender, tá com uma consultoria e tudo mais. O que ele acha, assim, de te ver nessa trajetória, de ter passado pela Correiros, que parece uma coisa muito menos... nichada, né? Do que suplementação para atletas de endurance. E de repente você tá tendo... Ele tem noção do seu tamanho, dos seus... Eu vi que no LinkedIn dele ele segue a página da Z-Foods. Tem. Cara, é engraçado isso, porque eu até nunca... Eu penso no assunto, mas eu nunca pensei na resposta desse assunto, assim. Eu tenho certeza, assim, que ele é mega feliz e orgulhoso disso, só que meu pai, ele é um cara de poucas palavras, assim, né? Meu pai não é um cara que fica falando te amo, ou que ele fica falando, putz, parabéns por isso, parabéns por aquilo e tal. Ele demonstra o interesse e a satisfação e o orgulho dele com as coisas muito mais pelas ações dele e pela curiosidade dele pelo assunto. E ao longo do tempo também, obviamente, meu pai foi quebrando um pouco das barreiras, porque pensa, meu pai vem de carreira tradicional ali de banco e tal, foi do estagiário até ser o presidente do banco e depois para ter o banco, né? Então ele passou todas as etapinhas de 40 anos de vida para construir ali. Aí pega o filho dele e fala, não, pai, agora eu vou ser o meu chefe. Aí ele fala, beleza, vai lá, moleque. Deve ficar de puta, igual a gente olha um pouco e critica um pouco a geração atual de falar, puta, os caras querem tudo instantâneo e tal. A diferença é que eu já tinha passado um pouco por trabalho e tal, então ele tinha medo ali no começo da Correiros, mas ao mesmo tempo ele concordava comigo de que era um momento de arriscar. Eu ainda morava com eles, não tinha custo mensal, eu comia a comida deles, basicamente minhas contas estavam garantidas. Então, eu passei assim 2 anos que eu não precisava tirar salário. Por sorte, por bênção, enfim, o que for, e eu aproveitei essa oportunidade que eu tinha com eles ali para começar a desenvolver a Correiros. E, obviamente, ele vendo a demora da trajetória ali na Correiros para o negócio realmente engatar, ele ficava com medo e, putz, né, às vezes ele demonstrava esse medo mais por perguntas. Ele nunca falou, putz, Vi, para com isso aí. Pelo amor de Deus, vai trabalhar aqui, te arranja um emprego. Nunca falou nada disso. Sempre incentivou. E aí, puta, eu lembro num momento que a gente tava parecido com esse aí da Rivian, que a gente tava faltando um mês mais ou menos para acabar a caixa na Correiros, e a gente tinha feito um mega investimento em galpões e tal. A gente tava crescendo, já era uma fase quase pré-venda ali. E assim, eu já estava em uma fase também que eu brigava um pouco com os sócios, a gente já estava num momento meio tenso, que nada fazia sentido mais ali para mim. E aí eu falei, papai, fala a real, né? Trabalhar em banco é bem melhor. Acho que eu vou largar isso aqui, vou vender, né? Não vou vender. E aí meu pai me mandou uma foto do Winston Churchill. When you're going through hell, keep going, né? E eu, puta que pariu. Isso aí, tá bom então, pai.
E aí eu seguia, putz, a empresa deu uma guinada e a gente acabou vendendo no ano seguinte. Então, ele sempre, por mais que ele nunca cravasse, putz, isso aqui, fantástico, meu pai não é um cara que gosta de ficar te inflando, assim, nunca foi. Fui campeão de não sei o que lá, puta, legal, tal, não sei o que, tá. Mas assim, ele tá sempre presente, tá sempre interessado. Então, putz, Kona, meu pai foi nas 2 edições que eu fui, ele foi lá, ele leva sininho, cara, tal, que ele legal. participa. É super curioso, porque às vezes não entende nada, porque não é do mundo do esporte, então ele fala, pô, Guigel, eu posso tomar isso aí? Agora que a gente lançou a barrinha, ele, oba, agora eu vou comprar, não sei o quê. Então, mas sempre, assim, meus pais, assim, são a razão do negócio dar certo e de eu ter a confiança que eu tenho para arriscar, porque eles me criaram de um jeito que, desse negócio que você falou, putz, de falar que você é católico, de ter fé que as coisas vão dar certo. Por mais que deem errado, algum momento você fazendo a coisa certa, trabalhando, dando duro, uma hora vai dar certo. E o peso da religião na sua vida veio da sua mãe, veio do seu pai, veio de ambos? De onde que surgiu isso? E como que isso te ajuda, né? Tá. Como é que isso te traz a segurança, ou enfim, como é que isso pesa no seu dia a dia? Foi, assim, na minha casa foi sempre muito leve esse tema, tá? Nunca foi um negócio assim, putz, você tem que ir na missa, você tem que rezar, tal. Foi uma coisa sempre muito leve. E era sempre, né, uma coisa de criança, eu acho que parecido até com a maioria das famílias que são católicas. Era uma coisa assim, putz, Deus é um homem, cabelo branco lá nas nuvens, que te criou e que você, se você pedir, né, rezar com muita força ali, ele te ajuda com as coisas. Putz, você tem que ter fé ali, tem que pedir desculpa quando você fizer cagada e tal. Então, né, é um cara que tá de olho em você também. Então, sempre tive essa concepção. Aí, óbvio, primeira comunhão, fui aprendendo mais e tal. E minha avó, ela era ministra da igreja do Clube de Campo, que era uma igreja que eu frequentei na época do hipismo, que foram 7 anos da minha vida. E era assim um ritual para mim, pô, eu vou fazer campeonato, eu preciso passar na igreja e pedir para Deus, não deixa as varas cair do obstáculo lá, segura os pés do cavalo, pelo amor de Deus, não me deixa cair. E aí quando eu tinha todo um ritual, aí quando eu ganhava, eu ia lá, voltava, agradecia e tal. Mas era uma coisa assim, muito mais, não de obrigação, mas assim, uma coisa muito mais, menos coração, assim, era uma coisa meio, ir pra escola, eu tinha que fazer. E aí veio a época da faculdade e eu me distanciei, porque eu fui morar em Boston, lá não conhecia a igreja que eu fui, putz, o padre era meio estranho, desisti, fui em outra, já parei de ir. Os meus amigos ali que eu fiz, ninguém ia pra igreja. Então me distanciei, voltei pro Brasil, comecei a namorar e voltei a me reencontrar um pouco, porque minha esposa é católica também. E aí comecei a me reconectar com Deus, mas nada muito intenso, assim, né? E na época pior de Correiros ali, que era essa época até que eu contei um pouco, que estava brigando com sócio e tal, eu me apeguei muito a Deus no seguinte sentido, né? Tinha algumas passagens que falam, se entrega a Deus, né? Você está sofrendo, você está passando por perrengue, entrega isso na mão de Deus. E eu, obviamente, como a maioria das pessoas, você questiona, né? Como assim entrega, né? Quem que é Deus? O que é isso? E você fala, mas eu não vejo esse cara, né? Não vou me entregar na mão desse cara. E aos poucos, indo para a igreja, eu falei, bom, beleza. Então, me mostra o caminho. Eu vou estar aberto, eu vou rezar, eu vou vir para a igreja, eu vou tentar falar aqui com você. E aos poucos ele foi mostrando os caminhos, eu foi aparecendo as coisas na minha vida, a venda da Correiros apareceu, aí apareceu outras oportunidades. E ao mesmo tempo foi a época que a gente ficou grávido. E era uma época que eu me questionava muito nesse sentido de, putz, o que eu tô fazendo na minha vida? E para que eu faço as coisas que eu faço? O que eu tô deixando de recado pra minha filha se eu morrer hoje, né? Tem um livro, aí depois se quiser recomendar pra galera também, do Randy Pausch, que chama The Last Lecture. Que é um professor de universidade, da Carnegie Mellon, acho. E ele tá com câncer terminal de pâncreas, tem 2 filhos, e a faculdade todo ano deixa os professores fazerem uma palestra como se fosse a última palestra deles na faculdade. E aí eles dão para ele, obviamente, porque vai ser de fato a última palestra dele. A última dele vai ser de fato. E ele é um engenheirão de computação, assim,
quadradaço. E ele monta todo o desenho da lecture dele de como você alcança seus sonhos de uma forma de engenheiro. Só que ele faz isso como se ele estivesse falando com as filhas dele, com a filha e com o filho dele. E é um negócio que dali me toca muito e eu falo, putz, cara, é isso assim, né? Não importa muito, porque eu tava na época também saindo de Correiros, pensando já, putz, o que eu vou fazer agora, né? Eu preciso fazer uma coisa grandiosa agora, porque eu tenho um exit aqui, fui comprado por uma empresa grande, meus sócios já estão pensando em AI, de inteligência artificial do não sei o que, de Big Data, do não sei o que lá, preciso fazer uma coisa tipo Facebook. E aí fui convidado para ir pro Vale do Silício, fazer um curso lá, e fiz um curso de computação, de biogenética, de não sei o que lá, e putz, entrei numa empresa de diagnóstico chamada Testify aqui em São Paulo, de um amigo meu, que fazia coleta de dados genéticos e tal, mas nada me tocava. Aí peguei essa história, ia obviamente, história de santos católicos, tal, que eu já estava começando a me aprofundar mais, e cheguei à conclusão que, na verdade, eu não precisava fazer o próximo Facebook. O que eu precisava fazer era aquilo que era o meu chamado, que era a minha vocação, que era, enfim, ser marido, ser pai e tal, e, ao mesmo tempo, ser um líder que inspirasse as pessoas com amor. E a única coisa que me tocava o coração na época ali que eu tava pegando fogo era o triatlon, e era os esportes. E aí eu comecei a pensar, pô, então não é que isso seja pequeno, né? Porque às vezes você fala, pô, o mundo dos esportes, o que eu vou fazer? Aí vi lá o meu professor que tava montando assessoria, fui olhar assessoria e tal, não sei o que, eu falei, putz, assessoria não. Aí comecei a olhar um pouco as coisas que rolavam ali. E eu gosto desse negócio de marca, de desenvolver uma história por trás do produto, você pegar o produto e não ser só mais um produto que o cara fica olhando o preço, olhando a tabela nutricional, aquele produto que conta uma história. Quando você segura na mão, você fala, puta, hoje é dia de dar paulada, hoje é dia de... Né? Quando você põe o seu Vaporfly ali, você fala, caraca, hoje eu vou correr. Ou quando você... Então, produtos que te trazem... Inspira, exato, né? que te trazem uma percepção mais emocional do que racional. E aí, tentando contemplar tudo isso na minha vida ali, de uma história que minha filha fosse ter orgulho, da minha, né, meus filhos fossem ter orgulho, eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa com o esporte e vou fazer de um jeito que ela transborde o amor que eu tenho pelo esporte ali, que os outros consigam ver, que seja autêntico de fato. E aí a gente começou a construir. E o mais legal é que a gente fez tudo por conta própria ali. Eu peguei só uma base de amigos que eu queria que me ajudasse. Então, o Paulo Putinelli, que é médico, a Cissa, e o Luiz, mais um advogado, um amigo que é financeiro, um amigo que é, enfim, meu irmão, meu primo, tal. Eu falei, galera, não vou fazer valuation, não vou fazer, né, uma captação absurda. Eu gosto de vocês, eu acho que vocês acrescentam, porque eu estava discutindo as ideias do business com eles. Vocês querem entrar? Vai ser isso aqui. Eu não vou ficar correndo atrás de dinheiro e tal. Se der certo, deu. Se não der, a gente consome o gel, consome o que a gente fizer e bola pra frente. E eles toparam e aí começou. E aí gira desde então com o que a gente faz de caixa lá sem necessidade de capital exterior. Esse esmero com a imagem, né? Eu particularmente me interesso bastante por esse assunto e acho que toda a comunicação da Z2 é fantástica, né? Da maneira, da escolha do logotipo, das cores, do posicionamento da mensagem, do time de embaixadores. Agora vocês fecharam com o Marcos Paulo, né? Foi um episódio super legal. Naquele dia que eu ouvi, que foi acho que quinta-feira passada ou sexta, cara, eu tinha acabado de ouvir, aí saí para passear com o cachorro e encontrei o filho dele. Ah, que legal. Né? E aí ele já tinha ouvido. E ele falou, eu falei, pô, teu pai lembrou, né, da maratona que vocês fizeram e tal. Ele falou, puta, esse episódio ficou legal demais com ele. Então, assim, todos os passos de quem olha de fora, né, eu acho que vocês estão acertando muito. Isso vem, então, de você, esse capricho, esse cuidado. Você é o cara que vai detalhista, cara, o logotipo aqui tá borrado na embalagem, né? Vocês tiveram agora um problema que você falou no seu podcast, que as embalagens estão vazando. Sim. E é claro que isso é uma coisa super chata, mas isso deve te deixar de cabelo parte. mas deve te deixar de cabelo em pé, porque você quer manter a imagem do teu negócio. Isso tudo vem de você. Eu achei que vocês tivessem contratado alguém ou... Não. Porque é muito caprichado, cara. O que eu fiz? Eu queria, né, eu queria ter alguns elementos de marcas que eu admirava. Então, putz, eu admiro a Apple, eu admiro a Maurten, admiro
a Red Bull, admiro a Gatorade, admiro a Nike e tal. Cliff Bar. Cliff Bar pra caramba. Mas acho que são mais essas, assim, que eu volto a olhar todos os dias. Assim, Cliff Bar, Maurten, Nike, Red Bull. Tem alguma coisa a ver com esses caras aqui? Não tem. E eu, quando eu comecei, eu tinha o meu dinheiro ali que eu tinha guardado para fazer um negócio. Eu vi lá quanto ia me custar um primeiro estoque. Eu não tinha custo fixo pesado, porque eu não ia ter fábrica, eu não ia ter... a distribuição eu ia fazer, eu montei um estoquezinho ali para fazer, porque eu queria ter o controle da logística no começo. E eu queria gastar bastante com marca. Então eu sabia que eu queria fazer uma coisa caprichada. Aí eu contratei, na época, o Rafael Barajas, que tem uma empresa da Wonderland, para ele me ajudar a construir essa comunicação inicial. E, ao mesmo tempo, o meu primeiro funcionário, ele era de produção e edição de vídeo, produtor de conteúdo e tal, chama Vinícius. Até hoje é meu diretor de marketing. E a propaganda que eu fiz para esse cargo, né, eu não tinha ainda o produto. Eu tinha uma promessa da fábrica ali para me entregar o produto. Essa história é interessante. Eu pedi demissão em maio, porque a fábrica me prometeu o produto em junho e o produto foi chegar em novembro. Então, de maio até novembro, eu fiquei basicamente fazendo nada, né? Em termos práticos, né? Em termos teóricos. Agora, em termos práticos, eu comecei a construir podcast, comecei a inventar um monte de coisa. Eu falei, cara, eu preciso criar uma história por trás disso aqui. O teu canal no YouTube, ele nasceu é pré-gel. Nasceu né? daí. Eu não sabia. Exatamente. Porque eu precisava criar alguma comunidade ali, porque na hora que eu lançasse, já ia ter um burburinho ali. E aí o Vinícius, ele veio de uma mensagem que eu postei no Facebook, nesses grupos de faculdade e tal, porque eu tava precisando de alguém para me ajudar com mídia social. E aí eu postei um negócio que é assim, basicamente uma pessoa que teria minha personalidade. Olha, eu não quero alguém que tenha vitimismo, que seja mimimi. Putz, quero um cara que saiba mexer com isso e com aquilo, mas também precisa, na hora que precisar levar o lixo lá para fora, preciso que me ajude a levar o lixo para fora. Não vou pagar bem, vou fazer não sei o que lá. Foi uma contra-propaganda. E o Vinícius, cara, isso aqui eu quero. Putz, isso aí que você falou mexe com o meu coração, é isso que eu quero fazer e tal. E aí ele veio. E o fato dele estar comigo desde o começo, assim, é basicamente a minha voz falando ali. Então ele hoje é muito disso que eu sou também, do perfeccionismo, de como é que não é. Ao mesmo tempo, junto com o Vinícius, eu contratei bem cedo um designer, que está comigo até hoje, que é o Gabriel. E o Gustavo, que é o cara que está comigo na logística, que está desde o começo também. A gente até hoje mantém a logística dentro de casa. Então tem algumas coisas que a gente faz, né? Putz, e esse negócio do gel, o negócio do gel ter vazado. O gel ter vazado teria sido um problema muito maior se a logística não fosse minha. Pois é. Porque eu consigo mitigar o problema. Putz, o cara falou, meu gel tá vazando. Ele mandou pra gente, ele recebe o gel logo de cara. E a gente não fica esperando chegar gel, acontecer, puta, me mostra não sei o quê. A gente resolve logo de cara, o gel volta. E além disso, a gente daí consegue, com a volta do gel e com a minha logística, pegar e falar, ó, isso, às vezes não são todos estão vazando, às vezes um melou o outro. E aí a minha logística lava, repõe aqueles géis que não vazaram. E aí o que vazou, fala pra fábrica, ó, vazou um aqui. E assim a gente vai fazendo, e isso eu consigo fazer porque eu tenho muita coisa verticalizada. Uhum. Agora, esse ar do detalhe era uma coisa minha, né? Então, começou ali com Barajas na época do lançamento, mas aí a gente já internalizou tudo. A gente tem praticamente uma agência dentro de casa para seguir essa máquina de produção de conteúdo. E para ter esse controle total sobre a imagem, né? Exato. Porque o produto é importante que seja bom, que atenda às expectativas, Exato. mas a imagem tem que ser bacana para criar o desejo. Exatamente. Né? Que foi como deu certo, né? Porque a gente não começou empurrando. Eu até fui bater na loja do Quinha, que é aqui perto, contei essa história para ele no podcast dele também, que ele tem lá. A Quality é uma loja referência de suplemento aqui pra gente. Muitos anos, né? E quando eu tava com o produto na mão, finalmente, a gente começou a vender. Putz, deu ali pra mim, era um boom na época, né? Porque eu lembro do meu demora de crescimento na Couriers. Eu falei, cara, isso aqui é outro negócio. E eu fui lá bater na Quality e falei, não, isso aqui, puta, mais um gel, não vai precisar, acho que não vai dar certo, você precisa me bonificar, você precisa fazer eventos, você precisa não sei o que. Eu falei, não, eu não tenho dinheiro pra fazer isso, não tenho dinheiro pra vender pra você. Você quer? Eu falei, não quero, tem que fazer assim assado. Só que aí ele me deu meio que um blueprint ali, um mapa do que eu precisaria fazer para entrar nas lojas. E aí eu falei, beleza,
Mas então eu vou fazer o inverso com ele. Ele vai ser uma das últimas lojas que eu vou vender para deixar esse ciúminho nele. Porque ele falou, você precisa gerar ciúmes nas lojas, você precisa fazer aí um FOMO, que o cara precisa querer ter seu produto na loja. E aí começou em janeiro, fevereiro, a gente começou a vender bem e tal. Em março já era a época começando a Ironman, a gente tinha os triatletas que já estavam falando sobre o produto, tava vendendo muito bem no site já. E aí ele veio bater na porta lá, falou, pô, você não ia me vender? Agora não tem estoque. Agora você tem que esperar. E aí foi até a época do Ironman de fato. Aí passou o Ironman, aí eu comecei a vender para ele. E a gente criou um desejo para as lojas também comprarem. Então, isso é uma coisa que facilitou muito, né? Você vê loja, marca de suplemento, né? As que eu fui visitar, conheço a maioria dos players hoje em dia. Todos têm um departamento comercial assim de 20, 40, 100 pessoas. O nosso até 3 anos atrás, até 1 ano atrás, era de 1 pessoa, 2 pessoas. Então a gente cresceu de uma forma muito assim, as lojas batiam lá, a gente até avaliava, putz, essa loja vai ter giro, não vai, porque às vezes o cara era de uma farmácia, às vezes era de um mercado. A gente fala, putz, cara, a gente só vai botar gel, senão você vai ficar parado na prateleira, né? Porque às vezes o dono gostava, mas não tinha o público para vender. E aí o negócio foi dando super certo, porque na hora que cai na loja do cara, gira super rápido, né? Então, nada melhor do que... Nada ganha do discurso de venda do que você, de fato, vender na loja dele, né? Ele comprar e vender em 2 semanas, Exatamente. Ele vai ficar maluco. Então, pode vender, pode trazer mais. Aí Exato. Foi andando super bem. E uma curiosidade, cara, eu acho o nome tão legal. Qualquer outro nome que estava no páreo, aí você chegou nesse nome e ponto, não teve nenhum outro nome no páreo. Cara, essa história é engraçada. Eu tava até contando para os meninos outro dia que o Barajas, ele queria mudar o nome. Aham. Eu lembro que na época ele falou, putz, mas é muito curto, tal, ele não tem um chance, tal, não sei o quê. Só que eu já carregava esse nome há 1 ano da pandemia, assim. Eu falei, não, vai ser Z2, não vai ter outro nome. E ele fez, assim, um pitch ali para outros nomes, tal. Eu falei, pô, ele deu nomes muito legais que tenho certeza que dariam certo também. Mas eu falei, não, eu tô no Z2, porque a história do Z2, ela começa quando, na minha jornada de encontrar outro propósito de vida ali para profissional, eu tenho na minha cabeça ali que eu preciso começar a documentar as coisas para minha filha saber quem eu sou. Era basicamente essa a minha ideia. E aí eu comecei a contar essa história para minha filha, né, ali no canal do YouTube, que é hoje o canal da Z2, de desafios físicos, né? Porque como o físico ele contribui para a alma, que contribui para o mental, que é algo, se você tiver, cara, sedentário, infeliz com o teu corpo, né, você não consegue dormir direito, não consegue comer direito, as coisas não andam. Por mais que você queira, né, é muito mais difícil você ter uma vida constante, uma vida feliz, se você tá naquela draga física ali. E aí falei assim, eu tinha acabado de fazer 30, e coloquei lá, putz, eu vou fazer esses 10 desafios aqui, vou fazer a maratona do Ártico, vou fazer não sei o quê. Não tinha feito Ironman, eu falei, vou fazer um Ironman, vou fazer não sei o que lá. E aí eu contando essa história assim, e aí dentro dessa história, o primeiro ia ser um 73, que ia ser o 73 do Rio, e o segundo ia ser um Ironman. E aí eu tinha que criar assunto dentro dessas histórias que eu queria contar, e aí uma das histórias que eu queria contar, eu conheci o Paulo, o Tinelli, e a história era sobre por que treinar em Z2. Porque eu fiquei, assim, 1 ano e meio, aquele amador que não tem muito... não tem constância, não tem treino direito. Eu treinava sempre no forte, assim, né? No Z3, Z4, no forte eu não consegui tão forte, e no fraco eu não queria ir fraco. E aí, quando eu comecei a treinar em Z2, eu comecei a melhorar. Treinar em Z2, Z1 e tal. Aí eu conseguia treinar leve e conseguia treinar forte. Aí eu fui contar um episódio sobre Z2. O que é Z2, Paulo, tá, não sei o quê. Aí entrevistei umas 10 pessoas sobre o que era Z2, aí meu apelido começou a virar Z2. E aí, com o Paulo e mais alguns outros amigos na época, a gente começou a tentar desenvolver uma ideia de aplicativo para treino. Mas era mais um aplicativo, meio mídia social, tal, que você ia poder ver quais são as rotas de romeiros, quando que tem mais gente, quando que não sei o que lá, para ajudar a galera a treinar. Mas assim, era uma coisa meio... Não tinha uma ideia muito de como gerar dinheiro e tal. Então começou mais com uma discussão de grupo de amigo ali que morreu. Uhum. Só que eu já tinha ali meio que o logo e o que eu queria dizer Z2, porque eu que tinha desenhado ali, eu e meu primo também, que me trouxe pro triatlo, me ajudou, e a gente já tinha meio que desenhado o que ia ser.
Então, quando eu dei na mão do Rafa, eu já tinha isso que eu queria muito, porque eu já tinha imaginado um gel limpo ali, sem aquele bando de informação, só com o Z2. E aí ele conseguiu daí replicar isso na primeira embalagem, né? Ele trouxe uma ideia também que a gente usa menos hoje, mas usou muito, que era a ideia das frases nos géis também, que trazem um pouco esse lado de, né, de sair um pouco do só o que é o gel, mas, né, de trazer um lado mais aspiracional ali. E aí começou. Em qual versão do gel vocês estão hoje? Agora aqui, em março de 2025, você já tem aí umas 2, 3 versões em teste. Como é que é também? Porque para você, o lado bom de você ter crescido e ter acertado muito mais do que você errou, é que cria uma expectativa, né? Sim. Agora, se eles lançaram a barra em 2 sabores, vocês não vão pôr a carinha dos atletas na barra igual o Cliff Bar? Não, ainda não. Eu tentei olhar lá, eu não vi ainda a barra física, eu só vi no Mas site. um é o Avancini, a outra é a Giovanna Martins. Exato, foi que eu falei, cara, dá a entender que é isso, né? Mas o Cliff de Bar fotos põe a deles, cara dos caras, né? Mas, então eu imagino que deve ser a bola da vez, né? As barrinhas, mas vocês já estão desenvolvendo elas faz tempo, né? Sim, As faz bars. um ano e meio já. Mas agora fica essa expectativa, né, meu? O que eles vão lançar, né? Eles lançaram sal, vocês estão lançando cada Sim. vez mais E de SKUs. gel também a gente gel é de longe a coisa que a gente mais vende, assim. Assim, mais de metade da nossa receita, do nosso volume é gel. E não por acaso, assim, né? A gente olha para o gel com muito mais foco do que para as outras coisas que a gente faz. Não só numa questão de estratégia, mas de também consumo, né? A gente consome muito gel lá dentro também. E a gente está sempre olhando o que a concorrência, especialmente fora, faz e testando na gente com medidor de glicemia, com um monte de coisa, mas também vendo o que tem de fato de paper escrito, né, de estudo por trás daquilo ou não. Tanto essa história do hidrogel, como a história de você colocar alguns elementos dentro, seja nitrato, seja citrulina, algumas outras coisas que algumas outras marcas colocam dentro do gel, liquidez do gel versus gel mais grosso, versus gel mais gelatinoso. A gente testa absolutamente tudo. E aí uma das coisas, né, que a gente evoluiu para essa última linha era na parte de desconforto com palatinose. A gente sempre teve gel só com palatinose, não só com palatinose, né, com palatinose inclusa no blend. Uma das coisas que a gente fez, que eu queria, né, no começo, que eu falei para a Cis, para o Paulo, eu falei, eu quero fazer o melhor gel do mundo. Se a gente for largar com o gel que depois a gente tem que evoluir, quero largar com que vocês entendem que seria o melhor gel do mundo. E aí, o que é um gel? O gel é basicamente um monte de carboidrato ali, no jeito mais concentrado que você consegue fazer e de um jeito palatável. Então, já parte de um pressuposto que é um alimento que você só deveria consumir para treino, né? Não é uma coisa que você vai consumir como um lanche, porque é uma bomba de carboidrato. Como que você faz com que essa bomba de carboidrato ali, ela seja palatável, que ela seja absorvida de uma forma eficiente e que ela tenha o efeito desejado, né? E a gente vem ali de um mundo de longa distância, eu, Cici e Paulo, né? Turma ali mais do Ironman. A gente precisa consumir muito disso. Então a ideia inicial, na verdade, Z2 também era para ser só 2 sabores. Eu pensava em 2 sabores, um com cafeína e um sem. Mas eu não conseguia falar, cara, tomar só esses 2? Não, putz, aí enjoo desse, enjoo daquele, vamos fazer mais sabor, né? Acho que a Gu tem uma sacada boa aí, que ela tem sempre um sabor para um tipo de momento teu ali. E eu acho isso muito legal. Só que eu acho que a Gu, num sentido já aí mais de performance, ela parou de olhar outros modelos, né? Ela ficou muito ali na maltodestrina, ali no 2.1 dela, e deixou de lado as outras coisas que a ciência foi descobrindo. Enfim, N testes rolaram. Aí a gente chegou numa composição ideal ali, que era de 2:1:1, de malto para frutose para palatinose. Que fazia com que um gel de 25 gramas tivesse mais ou menos 6 gramas de palatinose. E assim a gente começou. Por quê? Principalmente, tá? Para dar o resumão da história, era que quando a gente, na época, tinha ainda aquele Super Sapiens, que era basicamente um medidor de glicemia, que você tinha um aplicativo, você conseguia ver em tempo real como é que funcionava o gel.
ele era a melhor curva que a gente tinha, tanto para segurar pico de glicemia que a gente não queria e para segurar a queda. Então você precisava tomar menos géis para manter uma curva glicêmica saudável ali durante o exercício. O que acontece normalmente com um gel que é mais o nosso hoje Low, por exemplo, ele tem um pico um pouco maior e ele tem uma queda um pouco mais rápida, porque ele não tem a palatinose que segura um pouco essa queda e você precisa tomar mais géis, especialmente falando de uma prova longa, para não deixar que essa curva fique toda zigue-zague ali, fique um pouquinho mais reto. Acontece que muita gente tem sensibilidade com palatinose, especialmente quando você fala de um Ironman que você vai tomar 20, 30 géis, você não está tomando só 6 gramas de palatinose, você está tomando ali umas 100 gramas de palatinose, que para algumas pessoas faz com que você vá ao banheiro, com que você tenha gases, enfim, causa um desconforto. E as pessoas já estavam intercalando o nosso gel com outros géis. E a gente daí nessa mudança, tanto de fábrica como de embalagem, a gente já tinha várias mudanças que a gente queria fazer, tanto para padronizar, porque a gente tinha feito um negócio também que era novo, que era colocar mais sódio nos géis, porque a gente, né, a Cissa, especialmente, ela receitava muita cápsula de gel, de sal e tal, e a gente começou a dar uma subida no sódio do gel para ver qual era o efeito. A gente viu que era bom, que a gente conseguia reduzir o tanto de cápsula que a pessoa tomava, às vezes sem tomar cápsula. E aí a gente começou a padronizar isso nessa gel 2.0, assim, nessa mudança. E aí a gente mudou alguns fornecedores também para reduzir esse desconforto de palatinose e criou uma linha sem palatinose e com mais carboidrato, que daí era um pedido que a gente tinha até interno nosso ali para a gente conseguir carregar menos géis. E aí tem umas evoluções, né? A gente tem tanto a evolução de composição, que a gente já olha, né? Você tem a evolução de outros ativos aí para abastecer de energia, que é o ketone, que está muito falado lá fora. Tem pouco estudo ainda, mas a gente já tem o desenvolvimento de um desses para dentro. Mas é tudo, a gente só solta se a gente realmente acha que faz sentido, que é 100%. Porque é basicamente a nossa chancela, né? São os atletas, então a gente não pode dar um negócio pro cara que isso aqui não vai funcionar. Então sempre a gente testa antes com os atletas, vê, fala com eles, se a gente tá pensando em soltar isso aqui, se acha que faz sentido, não faz, manda para eles provam também. Então tudo tem um ano de delay, porque a gente já testou um monte. E daí a importância de você ter um time tão... Cara, o teu time de atletas é de primeira grandeza, né? Eu citei alguns aqui, inclusive já tiveram aqui no Endorfina, mas agora tem Holly Lawrence, pô. Olha lá, então... Holly Lawrence, em primeira mão aqui. Cara, tá faltando quem, meu? Neymar, o Lando Norris... Não toma gel, não. Neymar, acho que não tá toma faltando... gel. Vocês vão arrumar um espaço na camisa Neymar, do Santos, então, meu? Ia ser bom, cara. Pô, meu sonho. Eu tentei até no passado, quando o Santos estava na B, mas não rolou. Nem do Boston Celtics. Pô, daí eu acho que já é mais apertado. Aí já é mais apertado. Mas também é legal, poxa. Eu sou mais Red Sox do que Celtics. Pô. Eu gostava mais de ver beisebol do que basquete lá em Boston. Cara, eu quero falar, antes da gente acabar, um pouquinho desse teu approach, enfim, do que eu acho que é a Z2, né? Pelo menos da maneira como eu leio. Mas vamos falar aqui agora do pequeno Vitor triatleta, cara. E aí, como é que tá essa jornada? Você começou já, né? Pouquíssimos triatlons, já foi para um Ironman. É a bola da vez para você, como é para muita gente, é uma coisa que fascina. Mas você podia ter voltado para o hipismo, que não tem nada a ver, mas é um esporte bacana, né? Que você curte e de fato é um esporte muito legal por conta dessa relação com o animal e tudo mais. Mas tem tantas outras modalidades por aí hoje em dia, né, cara? Principalmente de endurance, o cardápio é ultramaratona aquática, travessias, as corridas de montanha, skyrunning, né? Sim. E você curtiu o triatlon, cara. O que você viu no triatlon? Foram aquele ano que você passou pedalando, entregando o sanduíche do 50s que te deu a base? Pode ser, cara. Pode ser. Eu tava até esse ano, né? Eu fiz cor ano passado e tinha prometido pra minha esposa dar um break, porque a gente queria engravidar de novo. Ela é parceira, hein, Mel? É parceira. Essa mulher é parceira, pelo que eu percebi. Beijo, Patrícia. É parceira demais, cara. Não, Ironman é evento de família, cara. Se você tem família, você não pode deixar de envolver a família, porque senão vai dar pau. Exato. É o único jeito que eu até hoje encontrei de não brigar em casa, é envolver a família. Eu falei, vocês estão comigo nessa? Porque se não tiver, eu não vou fazer. Porque é muito tempo, né?
muita... É tempo, cara. Na Ironman não tem como você fugir. Ainda mais se você quer fazer bem, você tem que achar tempo pra treinar. Exato, Mas, cara, e a gente tava brincando, porque eu falei, então agora eu vou só correr, que eu gosto muito de correr. E aí, só que eu sou apaixonado tem alguma coisa no Ironman, especificamente na distância longa de triatlon que me chama. Eu acho se é a dor, se é o sofrimento ali, se é como você lida com isso na hora que tá apertando. Tem alguma coisa ali que me chama. O que me tira um pouco, obviamente, é o que te leva a chegar lá, né? Que é esse tanto de treino. Que é tempo longe de casa, longe das filhas. E isso me dói um pouco e é um pouco egoísta, né? Se parar para analisar friamente, é um objetivo que é meu, assim. Por mais que a família apoie, goste e tal, né? Quem tá vivendo aquilo ali sou eu. Então você tem que dosar um pouco ali. E esse ano eu tô desde de Kona meio que pedalando e nadando meio uma vez por semana só, então tá difícil, eu tô com muita saudade. Mas acho que ali ainda é meu chamado esportivo. Vou voltar para lá, eu pretendo voltar para Kona ainda, então eu comecei não fazendo ideia o que era Ironman e meio que um pouco como você falou, né, o glamour, a galera fala, é um negócio muito difícil, muito impossível, acho que é o que te chama pela primeira vez. E eu tinha uma facilidade para bike, obviamente, por conta eu fazia, inclusive, todas as sextas-feiras na Correios, para ver cliente e tal, eu fazia muita entrega. Chegava a pedalar 100, 80 quilômetros naqueles trajetos. E eu sempre pedalei como meio de locomoção, então também me ajudou um pouco no começo. Uhum. Sempre tive facilidade para correr, era bom de atletismo no colégio para corrida, especialmente corrida de curta. Agora a natação sempre foi o migué da minha vida, né? Minha mãe botava na natação e tal, aí eu fingia que tinha frieira, falava um monte de coisa para não ir nadar. E aí, cara, me descobri no Ironman. Assim, gostei mesmo. Meu primeiro Ironman foi em 2019 em Louisville, Kentucky. Foi meu primo, Guilherme. A gente chegou lá, nós dois. Putz, aí é aquela coisa, acho que quem faz o primeiro Ironman nunca esquece que é aquela meio ansiedade, será que eu vou morrer e tal. E aí, os Estados Unidos tem muito disso de voluntário, da galera, né, ficar muito feliz que você vai conseguir aquele negócio, vai tentar fazer aquele negócio lá. No Brasil, eu acho que a galera não tem muito noção que tá rolando lá em Floripa. É mais as famílias e as assessorias. Agora, a cidade nos Estados Unidos, né, eu lembro lá de Louisville, todo mundo parava, falava, putz, que legal, como você é louco, mas que legal. Aí fazia ali a tendinha deles para fora da casa com o bolinho de arroz, com um brownie e tal, pra você pegar no meio da corrida. Então foi uma coisa assim... E eu não sofri tanto, porque como não teve a natação nesse ano, era pra ser uma natação até razoavelmente fácil, porque é downriver lá. Mas rolou umas algas, uma coisa assim, aí cancelaram a natação. Eu fiz uma bicicleta boa, acho que pra 5 horas e 10, 5 horas e pouco. E corri para 3 horas e 20, acho, 3 horas e 20 e pouco. E assim, né, não fazia ideia do que era tal, mas já tinha ouvido a turma que a gente treinava falar, pro Kona e tal, e a gente foi na premiação, e eu fiquei por um slot de Kona. E eu falei, caraca, um slot de Kona? Será que eu consigo fazer esse negócio direito aqui? E aí eu comecei a levar um pouco mais a sério. Voltamos pro Brasil, aí era o primeiro 73 de São Paulo que ia rolar. Eu falei, cara, vou tentar fazer esse 73 com um pouco mais regrado, tal. Combinei com os russos, com a Patrícia. Aí fiquei em quarto, peguei a vaga pro Mundial de meio. Entrou pandemia, vendi a empresa e aí acelerei total, né? Pandemia, daí durante a pandemia eu fiz um Ironman indoor, dentro de casa. Aí eu corri na Rio Santos 100 km, eu fiz Bertioga, Juqueí, voltei correndo. Aí comecei a me testar, aí fiz uma viagem de pedal, saí de São Paulo com os amigos, a gente foi até Campos, saí de Campos, foi para Paraty, de Paraty para Bertioga. Aí comecei a ganhar a cancha de endurance mesmo, né? Comecei a treinar mais longo, a fazer umas coisas um pouco mais pesadas. Aí não sei se foi 20 ou 21, teve Cozumel. E aí eu fiquei em terceiro da categoria em Cozumel e peguei a vaga de Kona. Aí fiz Floripa,
fiquei em terceiro de novo na categoria. Fui para Kona. Kona fiz 9h30 aquele ano. Fiquei, acho que, sei lá, 100 da categoria, mas fui o melhor brasileiro da categoria. Aí voltei ao Brasil, me organizei, fui para Flórida. Flórida eu ganhei a categoria, fiquei terceiro geral. Aí falei, putz, acho que estou começando a melhorar no esporte. Aí fui para Kona ano passado e fiquei ali, acho que fiz 9h08. Eu fui o melhor brasileiro da categoria, fiquei em 20º, 30º, não lembro agora, na categoria, mas Kona é difícil, cara. Quando você faz 9 horas baixo ali, 8 sub 9, você ainda é 30, 20 da categoria. Então é um negócio que te mostra quem é bom do esporte ali. Mas você fica pensando no trade-off que o cara tem aí para conseguir aquele tempo, né? Claro, exato. Então, mas estou agora num período um pouco descansando. Aproveitando que não tem Kona esse ano também, né? Exatamente. Fica um pouco mais fácil nesse sentido, né? Exatamente. Tem que acalmar a ansiedade, Exatamente. mas ao mesmo tempo você fala, bom, Kona é só 2026, Exatamente. eu consigo melhorar aqui meu programa, acumular milhas aqui com a Patrícia. Já cumpri minha promessa, já estamos grávidos da terceira, então tá... Ah, é? Terceira Ei, menina. cara, aí, parabéns. Não acredito, meu. Não consigo fazer Você é pai de menino, menina, cara? Que legal, cara. Eu tenho 2 também, cara. Pô, que bacana. Meu sonho era ter 3, eu não vou ter mais, mas meu sonho era ter 3 meninas. 3 cara. meninas? É. Meu queria um menininho, não vou mentir. Mas já tá bom, minhas 3 Maria. Maria Eduarda, Maria Beatriz e Maria Tereza. Que legal, cara. Parabéns. Vai nascer quando? Tá pra setembro. Legal, cara. Que bom, meu. Bem feliz. Aí dá pra comemorar o aniversário dela de 1 ano e ir pra Kona. Exatamente. Já tem Os caras ficam fazendo conta já tem assim, né? Já tem essa conversa. Cara, meu, e o triatlon é fantástico. E a aura do triatlon sei lá, eu acho que é mais ou menos, dá pra a gente fazer uma analogia com a Z2, né, cara? O produto, a entrega do Ironman é legal, mas o que vem em volta, né, do triatlon é fantástico. O produto final é fantástico, cruzar a linha de chegada, você tá lá em Kona, na hora que você aterriza, aquele calor e tal, é fantástico, mas o lance do triatlon, né, assim, é uma coisa que, por mais que hoje em dia seja bastante conhecido, ainda causa espanto em muita gente, né? Uma coisa que é mais difícil, né? Fala, pô, você corre maratona. Como você corre maratona depois de pedalar 180, mas depois de nadar 4 no mar, né? Enfim, é uma modalidade fantástica. E você derivou, né? Eu vi que no teu hall de atletas tem MMA, judoca, tem a Giovana, que teve aqui, por exemplo, né, de corrida de montanha. Ciclista, né? Não precisamos nem falar do Avancini, que voltou aí agora. O próprio oh, meu Deus do céu. O Lan, que teve aqui também faz pouco tempo. Dele. Enfim, você está também diversificando, né? Você está indo para outras modalidades com o intuito, obviamente, de abrir um pouco o leque, né? E não ficar só concentrado nos esportes de endurance. Mas isso, obviamente, é um sinal de que você acredita que o endurance está cada vez mais... ainda vai crescer um absurdo. Com certeza. Né? Você deve lembrar, você é bem mais novo do que eu, mas... Eu sei que esse jogo continuou o War, você lembra? Na tua época o pessoal se encontrava depois de beber, antes de beber a vodka para jogar o War? Lógico. Então, na minha época, cara, assim, isso era moda. Todo mundo tinha um tabuleiro em casa e a gente jogava bastante. E eu não me lembrava, mas eu fui pesquisar, perguntei pro ChatGPT qual que era a carta do War de objetivo, a carta mais difícil. Você lembra qual era? 24 territórios. Caraca, você é mais novo que eu, você lembra. Que é metade dos existentes, né? E segundo o DeepSeek, por que ela é a carta mais difícil? Porque ela exige uma expansão agressiva, porque ela depende da sorte e de estratégia e porque ela chama a atenção dos adversários. Me pareceu bastante com a estratégia da Z2. E aí, fazendo essa analogia com o jogo do War, o que falta conquistar, cara? Cara, isso é hoje, até onde você enxerga hoje. Sim, isso é uma coisa engraçada. Porque, assim, eu tô num mundo completamente diferente do que eu tava na época da Correiros. Porque na época da Correiros eu precisava muito de dinheiro e eu ia bater muito na porta de fundo. Na porta de Venture Capital, na porta de Family Office e tal. E hoje em dia eu recebo visita, call e tal, pelo menos 2 vezes por semana, 1 vez por semana. E a minha postura é sempre, não quero, não preciso, mas vou te contar um pouco como é que é, porque se um dia eu precisar... Mondelez já bateu lá?
Não, o Deleuze não. Aí já é outro cachorro grande. Mas já bateu uns concorrentes grandes aí também. E a pergunta é sempre essa, né? Putz, como que eu posso te... Né, com dinheiro, para onde você iria? Como que eu posso te ajudar a ir para a próxima etapa? E eu não tenho essa resposta, assim, completamente formada. E isso vai um pouco também da minha fé em Deus no seguinte sentido. Eu acredito que eu estou fazendo a coisa certa no lugar certo com as pessoas certas, né? Eu gosto muito das pessoas que estão lá. Eu acho animal eu poder gravar com você, gravar com o Colucci, gravar com os caras, treinar com eles. Pô, eu acho que para mim isso aqui eu tô vivendo um sonho. Então, A gente percebe isso, não do endorfina, mas quando você tá com os atletas ali no teu podcast, tipo, nos vídeos, eu sou um o fã, André. Então, cara, é muito difícil a proposta do cara ganhar disso, porque eu tenho o que eu preciso para sobreviver ali, pagar as contas da minha casa, da minha família. Eu consigo dar um salário legal para a turma que está trabalhando lá, a gente sobra dinheiro todo mês. Então, assim, óbvio, cara, se eu tivesse o dinheiro infinito, como que eu faria? Eu teria diversas estratégias ali, especialmente no quesito rol de produtos ali, né, que eu ofereço. Eu acho que esse é o mais tentador e mais fácil de crescer, no seguinte sentido: pô, se eu lançasse uma creatina da Z2, será que não venderia bem? Eu tenho certeza que um cara que gosta da Z2 compraria a creatina da Z2. Agora, faz sentido no que eu quero comunicar de marca a longo prazo, eu lançar uma creatina da Z2? Faz sentido eu lançar um pré-treino Power Blaster da Z2? Então tem várias coisas que rondam ali. Faz sentido lançar uma barrinha de proteína, que tá muito mais na moda do que a barrinha que eu lancei, que é a barrinha de energia, né? Que é mais cara de Cliff, e a barrinha de proteína é mais cara de Quest. No Brasil, a Bold fez um trabalho incrível aí, bombando de vender. Bombando, meu. Tem tudo quanto é lugar a Bold, cara. Eu conheço o Gabriel, um cara fantástico, cara. E então, assim, tem um anseio, né, de, putz, eu preciso preencher esse espaço, porque senão alguém vai preencher ele. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu não posso dar esse passo de forma precipitada. Então, todo produto adicional que a gente lança, ele tem que ter uma história, um porquê ali, amarrando ele de volta na Z2, né? Então, Bars, ele já é um produto que ele destoa um pouco do que a gente faz. Ele não é 100% performance, então você tem ali um monte de coisa clean label, tal, que no meu gel, eu zero prioridade. O meu gel é, cara, você precisa consumir, receber energia e continuar a tua prova. Se ele é natural, se ele é artificial, se ele é do sal do Himalaia, não importa, ele precisa ser o melhor para você naquele momento. Agora, a barrinha não, a barrinha eu preciso que ela seja limpa, preciso ter produtos naturais. Por quê? Porque ela é um negócio que você vai consumir num lanche ali, então você não quer consumir um negócio que seja artificial. E já tem, já destoa da comunicação. Então, eu já estou fazendo um teste ali, tanto que se você olhar na comunicação dela, não tem Z2 na capa dela ali. É só Bars. É Bars. Inclusive o site, né, que você me mandou. Exatamente. Eu não sabia que tinha esse site. Só Bars. Obviamente, ele vincula na minha estrutura. Claro, ali. Mas eu estou fazendo um teste ali para até poder comunicar de forma diferente. Porque na Z2, se você olhar, quem são meus embaixadores? É só atleta. Assim, influenciador, a gente não tem quase na Z2, né? A gente, você parar para comparar, e isso não é uma crítica, assim, porque eu adoro os meninos lá da Dobro, mas comparar a Z2 com a Dobro, a gente não tem... são diferentes estratégias. Exato, não claro. tem um décimo do que eles têm de influenciador. E eles conseguem crescer num espaço ali que a gente deixa. Agora, se eu quiser fazer isso, acho que a Bars já é um produto que me possibilita ter mais esse apelo mais massivo, porque ela comunica muito mais o que está na moda hoje, que é o clean label, que é uma coisa mais natural. Tudo bem, ela não é uma barra que você vai comer, você vai emagrecer, não é. Você tá vendo aí, cara, você ficar comendo Bars é tipo comer chocolate, o negócio dela tem energia. Agora, ela é outra proposta, então eu já consigo colocar ali um influenciador e tal. Então essas perspectivas de 24 territórios, de como que eu cresço, elas passam sempre pelo porquê que eu comecei a ir ali a Z2, né? Que era criar esse sentimento que eu tenho quando eu faço um Ironman, que eu tenho quando eu faço um esporte dentro de uma marca. E aí que isso não se perca ao eu criar outros produtos. E outra maneira de fazer isso é crescendo geograficamente. É o que eu falo para esses fundos, para essa galera, que é o que eu vou começar a fazer, que é o que eu estou fazendo nos Estados Unidos. A gente abriu os Estados Unidos, abriu o Chile. Já depois do Chile a gente está olhando o Uruguai, está olhando o Paraguai, está olhando a Argentina. Mas, obviamente,
é com caixa da Z2, não é com um investimento externo. Então a gente não pode esticar tanto a corda para depois não conseguir pagar as contas aqui. Não tem que dar satisfação para Blackstone. Exato, ainda não. Ainda não. Mas é isso, cara. E eu acho que... É quando o bolso um pouco mais raso ajuda, né, Vitor? Sim. Porque você não cresce desenfreadamente e vai dando tiro errado, porque acaba sendo Você tem que ser dispêndio de mais energia. ali, Exato, A hora que o bolso é um pouquinho mais raso, você mira melhor, dá atenção, foco, né? Sim. Mas, cara, eu acho que até em termos de comunicação, isso se aplica nesses 24 territórios, ou até no que você estava falando de você ter a aura do Iron Man ali, né? Que é o que eu tento replicar na aura da Z2. Não é só a marca do Iron Man, né? Puta, é o cara que chega lá em Kona e vê o aeroporto, é a turma que tá treinando na piscina com ele, é a resenha que ele tem na bike, é o treino de corrida que ele conseguiu fazer no calor, no frio e tal, é o conseguir acordar às 4 repetidamente durante a semana, mesmo com uma semana dura de trabalho, é o conseguir largar o teu almoço para você conseguir nadar no almoço e tal, e aí depois você ter algum senso de comunidade e de recompensa em cima disso, não só, né, de cruzar a linha de chegada, mas de se ver tornando uma pessoa melhor. E aí isso a gente tenta construir com essas coisas que não necessariamente tem a ver com o Z2. O podcast, por exemplo. O que o podcast tem a ver ali? Eu não fico vendendo produto. Você viu eu vender produto durante você não o meu fala, podcast cara, com o assim, Marcos Paulo? Eu não ouço todos, mas você não fala. Não falo. Dos que eu ouço, você nunca falou. Eu não falo porque não é o objetivo ali e assim, e de fato, eu quero que a pessoa ela entenda que é autêntico e que eu não estou fazendo um personagem ali. E que é natural e que a gente só faz aquilo que a gente acredita que é certo. Então, quando você vê uma conversa com o Marcos Paulo, você vê que ela é autêntica. Você vê total. Que é de fato uma conversa e, assim, subconscientemente, ele atrela aquele valor, né, aquela aura de Iron Man, ao Iron Man. Então, de alguma forma, na hora que ele olhar lá na prateleira e ver um gel Z2 do lado de um outro gel, ele vai lembrar, puta, esse aqui é o gel do cara que falou lá com o Marcos Paulo. Não, essa estratégia do podcast é fantástica, cara. Porque ainda mais você, né? Sim. Que, aliás, você vai ser o âncora sempre. Isso é né? difícil, até também não posso pular fora agora. Exato, mas é igual o problema do Marcos Paulo. Sim. O Marcos Paulo tem um Emerson que é fantástico, o time dele tem é o incrível, César que é incrível, fora. Mas o Marcos Paulo vai ser sempre a MPR. Exato. Né? Exato. Cara, pra gente terminar, o que te deixaria mais orgulhoso daqui a, sei lá, 10 anos? Você fazendo um IPO lá na Nasdaq. Ou, você indo pra Kona ou em Floripa, você vê assim uma galera com Z2 tatuada na batata da perna, Acho que é a segunda opção. A segunda opção me daria mais orgulho, cara. Eu acho que assim... Estilo a marca do Iron Man, estilo a marca da Harley Davidson. Isso ia ser animal. E o Vini, que é o meu diretor de marca, ele tem a marca da Z2 na perna. Olha lá. Mas cara, isso pra mim é medidor de cara, conseguir fazer alguma coisa relevante na vida e as pessoas gostarem tanto daquilo que você projetou que elas querem se apropriar daquilo. Pra mim isso é a maior medida de sucesso. Mais do que Nasdaq, mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que isso pra mim ganha de tudo. Agora, mais orgulhoso ainda seria se minha filha falasse, papai, posso trabalhar na Z2? Ganhei, ela gosta daqui. Isso seria mais legal ainda. Viu? Você falou que não tem filho, mas você já tem, né, cara? É a Z2. É verdade. É verdade. E tem um monte de filho homem lá. O sucesso, né? Você falou de sucesso. Isso seria para você sucesso. Quem tem sucesso na tua escala aí de valores? Quem é uma pessoa assim que você fala, puta, esse cara tem sucesso? E por que é essa pessoa? Cara, eu posso listar uma galera, assim. Tem sucesso eu vou listar, vou dizer porque ele é exemplo das pessoas que eu acho que tem sucesso. Eu tenho um cara que trabalha comigo que chama Pingo, que é o Carlos Alberto. Ele trabalha comigo desde que eu tenho 12 anos de idade. Ele era o tratador dos cavalos que eu montava. E ele é um cara muito rígido com os valores dele e com as certezas, assim, ele fala, vou fazer um negócio, ele faz. E eu de pequeno, isso que eu via dele, sempre foi uma coisa que me tocava muito. Eu lembro que ele fumava muito na época.
E eu era criança e eu via aquilo tal, e eu via que ele tentava esconder de mim que ele fumava, então eu perguntei, por que você fuma? Tal. Ele falou, não, eu fumo porque putz, eu viciei nesse negócio aqui, mas é ruim, não é pra você fumar. Eu falei, mas então por que você fuma? Aí ele falou, vou parar de fumar. No dia seguinte parou de fumar, nunca mais fumou. Caramba, meu. É, assim. E um cara muito sofrido, assim, da vida, putz, teve filho fora de casamento, que depois ele foi descobrir, e aí ele foi falar com o menino, sempre... um cara que tomava as decisões, por mais que às vezes ele tivesse errado, ele tomava as decisões de corrigir o erro, ser certo e tal. E hoje ele é um pai de família, construiu uma família nova dele. Ele trabalha comigo ainda até hoje lá na Z2 e é um cara que, putz, tá sempre de bem com a vida, propósito ali, vai pra missa, cuida bem dos filhos, você vê os filhos todos amam ele. E eu acho que para mim isso é a medida de sucesso. Eu acho que não o teu legado não importa o quão grande ele importa o quanto amor você colocou ali. Eu acho que Madre Teresa fala um pouco disso, e até do porquê eu criei a Courriers. Na época eu não sabia se ia ser grande ou pequeno, eu sabia que para mim eu ia colocar o meu amor ali, e que se fosse pequena, tanto faz, porque se eu impactar 5 pessoas, para mim já estaria suficiente. Se eu conseguisse ali que 5 pessoas fossem movidas pelo amor que eu ia colocar ali a serem pessoas mais amorosas e melhores no seu dia a dia também, eu teria cumprido minha missão. E assim, o Pinga, ele representa isso um pouco pra mim, que todo mundo que conhece o cara fala, pô, o Pingão é bom demais, tal, não sei o quê. Que é um cara que é família, que é um cara que tem respeito a Deus, às pessoas, aos valores, tal. Então, você não vê esse negócio né, que você vê muito na sociedade hoje, de polaridade e tal, não sei o quê. O amor, ele não tem essa de escolher lado, esquerda ou direita. Ele é o amor, cara. Então, quando você vê uma pessoa simples assim conseguir exercer propósito na vida, conseguir ter um direcionamento claro, e aí eu posso replicar isso para várias pessoas que eu conheço e que me dão essa sensação também, que eu tenho orgulho e que eu sei que é o sucesso ali para eles. E quando você limpa o sucesso de tudo que é material, assim, eu acho que fica muito menos... As pessoas ficam muito menos ansiosas também, de putz, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, não vai dar dinheiro para fazer aquilo. Eu acho que é mais simples que isso. As pessoas complicam muito, ficam ansiosas e depressivas por coisas que às vezes elas não precisam ter, não precisam ser. E eu acho que o Pinga, ele me centra nesse sentido. Espetacular, meu. Cara, você sentou aqui, você aceitou, né? O 220 aqui. Pô, na hora, demais, o energético do Ciro, 220. Obrigado aí a 220 Energy Drink por estar hidratando aqui as pessoas e dando energia. Mas, cara, o que você toma no seu pré-treino, no seu pré-trabalho, que te dá esse gás e esse pique, cara? Esse astral bacana de cara, ir pro escritório da Z2, ir pro treino, ir pra piscina, ir pra estrada e cara, mandar ver. Cada dia um dia, tá? Porque quem tem filho, às vezes, hoje, por exemplo, foi um caos à noite, todo mundo meio remelento lá. Cada dia um dia, mas numa rotina que tá todo mundo saudável lá em casa e indo pra escola, eu acordo cedo, passeio o cachorro. Aí eu tomo um pré-treino normalmente desses mais de academia, assim, que tenha creatina, que tenha alguma coisa assim, que mais me acorda, né? Porque eu acordo com muito sono. Uhum. Então, mais do que qualquer coisa que me ajude a treinar, eu preciso acordar. Aí eu acordando, eu tomo um café, como um pão e vou treinar. E aí, as coisas que eu vou criando meio que para me alimentar ali durante o dia. Então, a gente tem o recover, que eu uso para tomar de pós-treino. A gente tem a barrinha agora, que me ajuda entre os treinos ali também. Mas eu acho que mais do que o que você consome fisicamente ali, para mim é um pouco como você começa o dia, né? E eu, há uns anos atrás, eu comecei a criar o hábito de, a primeira coisa do dia, ser algo voltado a Deus. Então, seja aí, hoje agora tá rolando live do Frei Gilson, que ele faz um rosário de manhã, às vezes eu entro nisso. Às vezes ele posta uma reflexão de evangelho, mas às vezes eu leio o mesmo evangelho, às vezes eu mesmo rezo um denário, que é só 10 Ave Marias e um Pai Nosso, mas eu tento fazer alguma coisa que me centre para Deus no começo do dia. Porque daí, se eu tenho esse começo mais
maior, né? Coração em alta ali, né? Putz. Aí as coisas que acontecem durante o dia, elas me abalam menos. E isso eu não consigo fazer todos os dias. E quando eu não faço e o dia começa meio daquele jeito, puta, já começou, pepino, vai lá, não sei o quê. Você fica com a cabeça muito pior, assim. Eu fico, pelo menos, né? Muito mais nervoso com as coisas, remoendo assunto. Então, é uma coisa que me ajuda bastante a ter energia pro dia. 2 sonhos, profissional e esportivo, para acabar. Profissional, eu acho que profissional tá perto aí, que a Z2 dê certo nos Estados Unidos, assim, eu tenho o sonho da gente ir bem no cenário... Um desafio grande esse, né? No cenário global, assim, e aí um sonho concreto disso, assim, seria as pessoas lá fora estarem tatuando o Z2 também, tá? Mas patrocinar alguma prova grande dessas por nossos próprios meios, né? Então, seja Kona, seja Boston, seja uma prova assim mais icônica gringa, eu acho que seria um sonho profissional legal, assim, né? De ter um atleta também, acho que europeu, assim, legal, uma equipe, enfim. Tem alguns sonhos aí que eu acho que elevam um pouco a Z2. Mas meu sonho profissional tá na Z2, assim, eu não vejo como Nasdaq, como vender ela algum sonho, eu vejo ela como algo mais perpétuo e que me acompanha ao longo da vida. Perpétuo não vai ser porque eu não vou ser, mas que alguém carregue a tocha lá depois de mim. E pessoal é muito mais da família, assim, eu gostaria, né, eu tento fazer parecido com meus pais, de não forçar essa coisa de fé, assim, mas eu acho que é uma ferramenta, é uma vocação muito importante para a pessoa conseguir ter uma paz e uma serenidade, uma consistência na vida, você ter fé. Porque a vida é altos e baixos, invariavelmente, você vai apanhar, você vai bem, você vai mal, e se você tem algo que te balize, que te sustente ali, que te dê a paz ao longo do caminho, mesmo que às vezes seja alto, né, para te trazer um pouco para a terra, eu acho que é uma ferramenta que não importa a tua pobreza, a tua riqueza, ela vai sempre te ajudar. Então isso é o meu sonho pessoal para minha família, que todos ali tenham fé. E eu trabalho dali, tento trabalhar no exemplo, tal, sou completamente imperfeito, mas eu tento no meu dia a dia viver algo nesse sentido. E esse é meu sonho pessoal, ter filho, né, que minhas filhas estejam bem, minha esposa esteja bem, a gente tem a nossa casinha ali, já tá tudo feliz. Que legal. Vitor, presente para você atingir a sua máxima performance também, ó. Chique. Um óculos da Oakley para você melhorar os seus tempos e performar em Kona, onde quer que você vá competir. Pode abrir aí, fica à vontade. Cara, muito obrigado, meu. Que bacana. Parabéns aí por toda a tua trajetória e... Chique, muito obrigado. E bastante sucesso aí, cara, com a Z2, porque você é um garoto que merece, meu. Obrigado. Obrigado, Michel. E privilégio nosso, no Brasil, termos uma empresa dessa, né? Legal. 100% brasileira e que... Tomara que você conquiste aí os continentes, os territórios que você quer conquistar, cara. Sucesso lá nos Estados Unidos, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Adorei. Valeu. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha curtido essa conversa. Mais um empreendedor aqui no Endorfina, eu já recebi alguns empreendedores. Se você gosta desse tipo de conversa de empreendedores que praticam esporte ou que investem no esporte, dá uma olhadinha lá no seu agregador de podcasts ou no meu canal no YouTube ou ainda no meu site. No meu site é legal porque você tem uma ferramenta ali de busca. Então você pode ouvir, por exemplo, o Otávio Domitio, você pode ouvir também... me fugiu o nome aqui, o criador aí da Santu, me fugiu aqui agora o nome, mas enfim, digita empreendedorismo e você vai achar os empreendedores que já passaram aqui pelo Endorfina e muitos dos atletas que estão que fazem parte do time de embaixadores da Z2 já passaram pelo Endorfina. Eu vou lembrar aqui alguns, o Henrique Avancini já esteve aqui algumas vezes, o André Lopes, o Colucci, a Marcela Lima, a Giovana Martins, a super corredora que já passou também por todas as distâncias e todos os tipos de corrida de rua que existem. O Langalins, que esteve aqui faz pouco tempo, a Jennifer Jennifer Arnold e a Vitória Lopes estiveram aqui recentemente pela segunda vez num especial aí da ASICS. A Cissa Carvalho esteve aqui faz muitos anos, ela não era mãe ainda, ela era uma super triatleta na época ainda de Ironman.
e nutricionista, ela é sócia e nutricionista da Z2, então você consegue assistir ou ouvir todos esses episódios e todos os episódios do Endorfina, agora quase com 8 anos de atividade, desde quando eu soltei o primeiro episódio, no seu agregador de podcasts de escolha ou aqui mesmo no YouTube, se é aqui que você gosta de assistir os seus episódios. Eu vou colocar no post do episódio de hoje, inclusive, um link para o livro do Vitor, que ele coescreveu junto com o André, Pedalando. A gente chega lá. Muito legal o livro, se você gosta de empreender ou se você se interessa por esse assunto, é um livro que vale a pena, é leitura super rápida e fácil, bem interessante. Assim como outros assuntos que foram mencionados aqui, eu vou colocar os links no post do episódio de hoje, claro, para o Instagram e para as redes sociais, para o canal no YouTube, para o Z2 Talks, o podcast do Vitor, que também vai para o YouTube. Eu vou colocar todos esses links lá no post do episódio de hoje, assim fica fácil, entra lá no meu site e clica no link e vai direto. E dá um alô para o Vitor no Instagram dele, não no da Z2, dizendo que você ouviu ou fazendo alguma pergunta ou um comentário sobre o que a gente conversou aqui hoje, o que você conseguiu captar e aprender aqui com a experiência desse jovem empreendedor. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio do Endorfina. Valeu! Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.